Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos à Jovem Pan, bem-vindos ao Papo com o Anjo. Esse programa, toda semana eu trago um convidado especial, um empreendedor, um investidor, um empresário para falar sobre negócios, economia, finanças, startups, investimento. E hoje eu trago um empreendedor que tem um nome esquisito. Olha, o nome que juntou dois nomes e fez um nome só, mas que mexe com gestão de resíduos, né? Um tema bastante importante, ESG na veia. Senhoras e senhores, com vocês, o mineiro Gui Arruda. E aí, Gui? Bom demais ter você aqui, muito bacana, aqui no Papo com o Anjo. Bom, você já recebeu investimento Anjo? Já. Já recebeu? Foi bem no início da nossa startup. Foi uma empresa de consultoria. Ela prestava serviço para as empresas, né, para a implantação da ISO 14001. E a dificuldade que as empresas tinham dessa implantação da ISO 14001 era exatamente a parte de gestão de resíduos, que era muito amadora, tinha poucos controles, poucos indicadores, né? E aí surgiu a ideia da startup da Vertal. Ou seja, uma consultoria que hoje depois virou seu investidor anjo. Ele tinha um problema, você foi lá junto com ele, desenvolveu a camada de serviço tecnológica e nasceu a Vertal, que é a startup hoje que atende grandes clientes, principalmente em Minas, mas ela atende num quesito muito importante, que é essa gestão de como controlar, né? Como controlar a questão dos resíduos. Me fala mais sobre qual o problema que a Vertal resolve. Então, né, hoje, desde 2010, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala que o gerador de resíduo é responsável pelo seu resíduo por todo o seu ciclo de vida. Então, independente se eu paguei alguém para destinar ou reciclar aquele resíduo, eu, como gerador de resíduo, eu preciso garantir que o meu resíduo vai ter uma destinação correta. Mas se a gente olhar ainda no Brasil hoje, mais de 40% dos resíduos ainda são destinados de forma incorreta. Então, a grande dor das indústrias é garantir que o resíduo dela vai ter uma destinação correta. E qual é a destinação correta do resíduo? Então, claro que depende do resíduo, né? Tem resíduo que ele é reciclado, que ele tem uma utilidade, né, para outras utilidades, né, além do processo que ele foi produzido. Então, a gente pode reciclar ou reaproveitar. Ou, dependendo do resíduo, se ele não tem uma utilidade, ele deve ser corretamente destinado. E aí pode ser, né, uma compostagem, pode ser uma incineração, em alguns momentos pode ser um aterro. A gente tenta, né, evitar os aterros, mas hoje em dia determinados resíduos ainda vão para aterros, né? E a tua plataforma, o que ela faz? Ela controla e organiza isso para que as empresas tenham comprovadamente o adequado destino desse resíduo que saiu da indústria que ele produziu. Exatamente, a gente chama da rastreabilidade do resíduo. Então, a gente faz toda essa rastreabilidade do resíduo. Inclusive, em alguns momentos, a gente registra isso na blockchain para garantir transparência no processo. E como você comentou no início, a isso demanda é público, hoje... então, já que está na blockchain? Ela é pública, mas você não consegue, né, restaurar esses dados porque né, a gente tem criptografia interno. Mas a ideia é garantir a auditabilidade desses dados, principalmente agora com os indicadores de ESG que estão ficando cada vez mais demandados pelo mercado, a empresa consegue comprovar que ela tem realmente indicadores confiáveis. Bom, então você é uma startup que nasceu já com investidor anjo. Nem todas as startups brasileiras conseguem ter um investidor de partida, né? Então você já recebeu aquele dinheiro para, no campo das ideias, desenvolver esse negócio. Como é que você vê o mercado brasileiro? Como é que você vê o cenário de startups? Qual é a dificuldade que você percebe na convívio com outras startups nessa história da captação do investimento? Bom, não só o investimento, né, mas acho que uma das grandes portas que essa empresa de consultoria abriu para a gente foram os clientes deles, né? Então, nossos primeiros clientes eram clientes dessa consultoria. Então, a gente desenvolveu a plataforma já entendendo a dor dos próprios clientes utilizando. Então, isso foi algo bem bacana para a gente, né? Eu acho que a grande dificuldade do empreendedor é exatamente o momento de captar, né? Nem sempre o melhor momento é logo de início, né? Às vezes é bom avançar um pouco nesse processo.
Então eu diria que hoje, né, a gente começou em 2017, né? Hoje está mais fácil pegar investimento do que estava, né, há 5, 6 anos atrás. Exato. Mas acho que é importante para o empreendedor também entender o momento de pegar. A gente sabe que também, muito no início, pode ser que não gere o mesmo valor do que pegar no momento. Pegar mais na frente. Hoje é mais fácil você fazer uma rodada de investimento, porque você já tem vários clientes, você já tem seu produto comprovado, né? Ele já foi testado, validado, né? E hoje você, como é que você cresce? Aumentando, você está no Brasil todo, você atende a médias, grandes indústrias, atende as pequenas também. Como é que é a atividade comercial, digamos, de expansão da Vertal? Não, legal. A gente tem clientes sim hoje no Brasil inteiro, né? Os nossos clientes são grandes indústrias, né? E a gente tem a gente vai atrás dos clientes de forma ativa no nosso processo, no processo de outbound. A gente vai, clientes que a gente identifica um perfil ideal, então a gente vai nesses clientes de forma ativa, mas também a gente tem muito conteúdo, a gente gera bastante conteúdo e chegam vários clientes também no nosso site. Através do conteúdo. Isso. Tá, você gera conteúdo e os clientes entendem que pode contratar a plataforma e o teu serviço. Se você pesquisar gestão de resíduos no Google, você vai achar o nosso... É mesmo? Você tem muita empresa que faz isso no Brasil? Como a gente, são poucas. Hoje eu brinco ainda que o nosso maior concorrente é o Excel, porque a maioria das nossas concorrências comerciais estão muito mais hoje no Excel do que propriamente dito outras empresas. Entendi. E quando é que você vai fazer a próxima rodada de investimento? Nós estamos com a rodada aberta nesse momento. E você está buscando um anjo? A gente está querendo, né, um próximo passo, uma próxima etapa, né, de investimento um pouco maior. É um pouco maior, assim. Você diz uma rodada série A, seed, que tamanho de rodada, mais ou menos? Eu diria que é entre o seed e um série A, né? Tá. A gente pegou uma rodada seed em 2020. Então, além do anjo, você teve uma rodada seed. Essa seria a nossa terceira rodada. Essa rodada seed, ela foi feita com fundo? A gente pegou um investidor estratégico, que é uma indústria. Estratégico, uma indústria. Isso. Um cliente seu. Exato. Tá, um cliente seu virou investidor. Isso é perfeitamente possível, pessoal. Muitas vezes o seu cliente é seu investidor. Aliás, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, viu? E nesse caso, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente e virou investidor da plataforma com equity, né? Foi muito expressivo a participação? Não. Foi minoritário? Minoritário, sim. Tá muito bom. Porque geralmente um estratégico ele quer ficar com uma participação maior, né? Tem sede, ele quer ficar para ele. Então você tem que prestar muita atenção quando você faz um negócio com estratégico, principalmente investimento com estratégico, porque ele quer controlar a tua companhia, principalmente se você é muito pequeno. E se ele quer controlar a sua companhia, ele quer um percentual de equity maior, ele quer ter um percentual maior para controlar. No caso, ele fez uma boa jogada, conquistou o cliente e o investidor minoritário que está no cap table, não é isso? Exatamente. E ele é um case interessante de novos serviços que a gente tem aumentado na plataforma, que ele é um case que ele vai utilizando essas funcionalidades para a gente colocar no mercado. Então, ele testa algumas das nossas funcionalidades também para colocar no mercado. Qual foi desse período, Gui, qual foi o maior desafio que você teve? Bom, principalmente no início, 2017, 2018, a gente, em determinado momento, a gente achou que estava muito à frente, né, do tempo. Falar para as empresas gastar com gestão de resíduos lá em 2017, a gente estava saindo daquela crise, né, em 2016. Então, falar com as empresas para investir em gestão de resíduos era algo que estava meio fora. E a gente, em algumas conversas, né, os nossos sócios, pensamos, realmente estava no momento, fez sentido continuar, né, o processo. Não é melhor arrumar um emprego, porque muitas vezes o empreendedor fica nessa, né? A gente chama de struggle. Putz, não é melhor arrumar um emprego? O que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Assim, eu trabalhei muito tempo desenvolvendo software para a indústria, né, antes de começar a empreender. Então sempre fica realmente essa pulga atrás da orelha, né? Será que eu estou investindo meu tempo da melhor forma, né? Vai gerar mais resultado para a gente. E qual é o sonho grande da Vertal? Você quer chegar onde? Primeiro, 2 sonhos, né? Qual é o seu sonho grande? E qual é o sonho grande da Vertal? O meu, realmente, desde que eu comecei a empreender, é de gerar valor, né, para as pessoas de alguma forma. Eu empreendi, a Vertal não é a minha primeira startup, então já tive uma outra startup antes. De que é a outra? A gente fazia livro interativo para criança. Opa! Foi um negócio também bem interessante. Lá em 2010, 2011, não se falava em startup aqui no Brasil ainda, né? Mas acho que o propósito pessoal é esse, é realmente gerar valor, algo que transforme a vida das pessoas. E agora, com a Vertal... Você é técnico?
Eu sou... Desenvolvedor? Comecei como desenvolvedor, trabalhei muito tempo em uma empresa de tecnologia, Accenture, e desenvolvendo software para a indústria. Então comecei como desenvolvedor. Entendi. E aí depois você saiu da sua startup, depois você foi trabalhar como desenvolvedor. A startup, a primeira, fechou, vendida, foi o que aconteceu? Então, eu fiquei esse tempo trabalhando como desenvolvedor, e aí em 2010 para 2011, um amigo foi fazer um mestrado na Europa, e na Europa só se falava em empreendedorismo, startup, ele voltou, cara, a gente precisa abrir uma startup, e ficou 3 meses tentando me convencer a largar meu emprego. E eu brinco que ele conseguiu, né, porque eu acabei largando meu emprego e a gente abriu essa primeira startup. E essa primeira startup acho que é um case legal de contar de investidor anjo, João, porque o nosso investidor anjo, no primeiro dia da empresa, ele tinha 51% da empresa. Essa foi a negociação que a gente fez. E isso trouxe várias dificuldades para a gente conseguir seguir o negócio, né? Ele acabava controlando. Mas ele entrou com 51%? Ele entrou com 51%. Vocês aceitaram? A gente aceitou. Sem conhecimento. Aliás, o Brasil ele só começou efetivamente a falar sobre, e tecnicamente, e literatura em português e tal, em 2013 para cá, né? Exatamente. 2013, 2014. Eu tenho um livro chamado Smart Money, que lá atrás ele ajudou muito o mercado. Foi o primeiro livro de investimento em português, né? E isso, e com linguagem simples, né? Porque falar de captação de investimento não é fácil, né? Não é uma linguagem técnica e você precisa traduzir isso. Mas e aí, o que foi que aconteceu depois que ele entrou com 51%? Eu queria poder ter lido seu livro, né, antes do processo, mas a gente, não só isso, a gente era os engenheiros que faziam aqueles aplicativos maravilhosos. A gente gastava $30 mil para fazer um aplicativo e vendia R$3 mil, R$4 mil, né? Então a gente não estava preocupado tanto como vender aqueles aplicativos. Então acho que realmente a gente aprendeu como empreendedor na prática, né? Foi assim, um aprendizado bem grande. A empresa, a gente acabou, você perguntou, a gente acabou encerrando a empresa. Não vendemos, acho que naquela época também, a gente está falando 2013, 2014, ainda não tinha tantas aquisições no Brasil de startups, era muito difícil. Esse investidor ele era americano, então a gente tentou ainda alguma coisa vender nos Estados Unidos, mas precisava estar lá para fazer esse processo, então a gente acabou realmente encerrando a startup para começar de novo. E tudo bem, começou de novo, não ficou chorando, não ficou lamentando, não ficou culpando o mundo, não ficou de neném, né? E foi lá e fez outra e tá aí bombando. Ficamos 2 anos, né? Ficamos 2 anos tentando entender o que a gente ia fazer novamente. Eu sabia que eu não queria voltar para o mercado de trabalho, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu achava que ia ser um braço de tecnologia de algum negócio. Então a gente fez uma parceria, por exemplo, com o escritório de contabilidade para abrir uma empresa de contabilidade online. A gente tentou fazer. A gente fez parceria com uma psicóloga para fazer aplicativo para criança autista. A gente fez muita coisa. Quando eu cheguei à conclusão que não dava para ser o braço de tecnologia de ninguém, eu tinha que ser realmente a empresa. E aí foi quando eu conheci essa empresa de consultoria que eu comentei e saiu a... Mas no primeiro momento, quando você conheceu a empresa de tecnologia, você, de alguma forma, estava sendo o braço de tecnologia dela, né? No primeiro momento, depois você entendeu assim, não, isso vai ser um business, isso vai ser um negócio, vai ser uma startup e eu vou investir novamente no meu tempo nisso, né? Exatamente. No início a gente até ficava fisicamente dentro dessa empresa de consultoria, até ter o nosso escritório, né? A gente ficou um tempo lá. E ele tem uma participação relevante? Então, hoje ele acabou vendendo a empresa dele para um player de mercado e nessa transação ele acabou saindo do nosso cap table por questões de não compete, né? As coisas de contrato que a gente sabe que aparece. Então, hoje ele não está mais no nosso cap table. Então, você tem o quê? 80% na mão dos founders? Exatamente, então um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso. Então, isso é muito importante. Você que está nos assistindo, seja investidor, seja empreendedor, seja um empresário tradicional, um estudante, você tem que entender que aquilo que a gente está falando aqui sobre cap table, qual é a participação que os sócios fundadores têm em cada estágio, em cada rodada de investimento. Porque em cada rodada de investimento, o investidor fica com um pedacinho. Então, anjo fica lá com 10%, pré-seed 10%, seed mais 10%, e aí vai comendo percentual. O importante é os fundadores terem mais do que 70% na Série A. Pode ser 60%? Pode. Mas 70% é o ideal que a gente fala quando chega na Série A, ou seja, anjo, rodada anjo, pré-seed, seed, Série A. 4 rodadas, em 4 rodadas, se você diluir 10% em cada uma, você chega, né, com
com 60%. Então, é o mínimo, né, digamos assim. Então, é o que você tem que ter em mente na hora de fazer investimento. E o que você vai fazer agora é uma próxima rodada seed, né, que é a última pré-série A. Exato. É a última antes de chegar no Série A, não é verdade? E que é um dilema para o empreendedor, né? Porque a gente quer dar o próximo passo, que é o investimento, mas também tem que fazer essa negociação para não deixar abrir participação demais nesse momento, que a gente sabe que precisa ter participação para as próximas rodadas, né? Então, é um desafio também. Isso porque em cada rodada o teu valor é outro, né? Exato. Você multiplica. Qual é o valuation da rodada anjo que ele entrou lá atrás? Você lembra? Quando a gente entrou... 500 mil reais? Não, era um pouco mais, se não me engano, era 1 milhão. 1 milhão? Então, você vê, muito pequeno a entrada, né? Hoje, você vai fazer uma rodada assim, você vai fazer com 40 milhões, 50, enfim, 60 milhões de reais, ou seja, cresceu 50 vezes o valor, né, que você começou a operação. Então, isso é uma startup, gente. A gente traz muito aqui investidor, a gente tem que trazer até mais startups aqui, para que vocês entendam a dor do empreendedor, né? E acho que esse programa ele tem esse objetivo de educar, de mostrar a realidade. Não foi fácil para ele. Quer ver como não foi fácil? Teu Prolabore é alto ou é baixo? Muito baixo. Eu brinco que se alguém quer empreender para ganhar dinheiro ou trabalhar menos, por favor, não faça isso, porque a gente trabalha muito mais, ganha muito menos, né? Empreendedor tem dor no final, né? Então, se empreendedor tem dor no final, vai sofrer, vai ralar muito, mas também seu valuation, se você tiver paciência e pensamento de longo prazo, o que vai acontecer? Você vai lá na frente multiplicar o teu valor investido. Então, eu, por exemplo, sou investidor, fico olhando assim, por que eu não entrei na empresa dele? Por que eu não entrei investindo lá, não é? A Bossa, que é a nossa empresa, ela faz investimento pré-seed, ou seja, ela deveria ter entrado na rodada anterior, né? E não na rodada posterior, porque a gente entra para sair, né? A gente não entra para ficar. Então, quanto mais cedo a gente entrar, maior vai ser o múltiplo do valor investido, entendeu? Então, essa é a nossa estratégia. A gente não é um fundo série A, né? A gente é um fundo pré-seed, a gente é uma estrutura pré-seed de investimento. E isso é muito importante o investidor ele entender qual é a tese dele, qual é o jogo que ele joga, né? Até porque tem mais risco, né? Tem mais risco, cada tese tem seu risco. Então você aprende a conviver com risco, aprende a administrar esse risco baseado na sua tese. Mas responde aí, você não falou, qual é o sonho grande da Vertal? Então, o problema, né, de gestão de resíduos é um problema global, né? Então, a gente tem esse propósito que é um mundo sem lixo. A gente acredita nisso, né? O nome Vertal, ele vem do verte, do francês, do verde, e o tal, né? Então é da cidade verde. Então a gente acredita realmente que é possível esse lugar. Então esse é realmente onde a gente quer chegar. E ajudando as indústrias, ajudando ao originador do resíduo, você acredita que você está fazendo a sua contribuição na camada ESG? Exato. Assim, fazer uma boa gestão de resíduos já é estar na economia circular, né? Tá. Então, a gente acredita que os nossos clientes, ao utilizarem a nossa plataforma, eles já estão participando, né, da economia circular. E não tem como ter indicadores ESG hoje sem ter dados confiáveis, né? Por isso que a gente traz essa confiabilidade nos dados. Mas isso não deveria ser público, esses dados, já que ele tem um impacto na sociedade? Eu vejo, quando você falou blockchain, eu digo, então tá bom. Então qualquer pessoa pode ir lá no site da Vertal e verificar quanto está sendo economizado, circulado, qual é a indústria que mais se preocupa com isso. Você não se preocupa em isso ser público? Então, o ESG é uma forma de mostrar para as pessoas, né, a sua preocupação com a parte ambiental, no caso do I, né, do ESG. Então, acho que o ESG está caminhando para isso, né? Porque as pessoas usam ESG para marketing, né? Mas efetivamente para mostrar o que estão fazendo, na prática não, né? Mas isso está mudando. Inclusive, tem legislação na Europa que hoje já exige isso. Essa então, transparência, porque não faz sentido nenhum você não mostrar a economia e a responsabilidade está sendo implantada nas empresas, né? E a própria legislação ela tem ajudado nesse processo. A gente tem, né, uma lei de 2020 que obriga as empresas a gerar um documento que chama Manifesto de Transporte de Resíduo. E foi aí que você cresceu. Aí que a gente cresceu. Foi aí que você cresceu, porque a lei impulsionou. Né? Por exemplo, a indústria tem que ter. E qual era o software que estava disponível para todo mundo fazer assim? Era a Vertal. Exatamente. E essa legislação é uma espécie de um imposto de renda do resíduo. Porque
ao transportar o resíduo, você sabe de onde o resíduo está saindo, para onde que ele vai. Então, com isso, o governo consegue ter uma noção melhor de qual que é a geração de resíduos no Brasil e para onde, quais são as destinações. Então, é a legislação também que vem para ajudar a trazer mais transparência nesse processo. Então, para a gente foi ótimo. Eu espero sinceramente que essa legislação aprimore e que todo mundo consiga comprovar o destino desse resíduo, né? Porque isso interessa a toda a sociedade, não só as indústrias, mas a sociedade como um todo. Muito bem, você falou que seu sonho grande é ser global, né? Essa dor, ela existe no mundo todo, né? E concorrente seu, plataformas mundiais que competem com você? Então, a gente tem uma plataforma, tem um caso americano, né, que é a Rubicon, é o unicórnio dessa área. Essa área é uma área que tem menos startups no nível mais avançado, né? Igual eu comentei, em 2017 não se falava nisso ainda, então... Olha aí, então nós estamos conversando com o unicórnio brasileiro. Se ele tem um parâmetro internacional que já é unicórnio... praticamente o único no Brasil, por que não, né? Daqui a pouco a gente está falando aqui com um mega milionário aqui. Tem algum software na Turquia também que a gente conhece, que faz o que a gente faz, mas são poucas ainda plataformas que estão nesse mercado. Nesse mercado. Então, cara, a gente fica torcendo, e, independente do estágio, acho que vale a pena a gente olhar na Bossa Nova, né? Eu sofro de FOMO, como eu já te falei, né? Eu preciso o tempo todo estar participando disso, né? E aí você diminui o valor porque, né, a gente está conversando, né? Não? Olha, Gui, ninguém vem aqui no Papo com o Anjo se não deixa um recado importante. Você é um cara que se preocupa com as pessoas, se preocupa com o outro, né? E aqui nós temos uma audiência voltada para os empreendedores de startup, empreendedores que querem ser empreendedores também e também investidores. Então, se você pudesse, dentro da sua trajetória, da sua jornada, nesses anos todos empreendendo, que lição você poderia deixar para esses empreendedores ou um investidor um brasileiro, assim? Olha ali e fala para o nosso público aqui, qual é a mensagem, a lição mais importante que você teve ao longo dessa jornada? Bom, acho que a principal para o empreendedor é a questão, a gente acha normalmente, que a gente vê uma história de sucesso, a gente acha que a história de sucesso ela foi uma reta, né? Ela saiu daqui, foi subindo, até chegar no ponto final. E não é assim, as histórias elas vêm de subidas, quedas, né? Idas e vindas, então a gente realmente precisa saber levantar, cair e levantar, né? Acho que a gente precisa aprender com os nossos erros, né? Eu mesmo comentei, né? Eu já tive uma outra startup, a gente não vendeu a startup, então realmente a gente teve que começar do zero. Antes disso, eu tive uma franquia de cachorro-quente. Então, assim, são vários erros, aprendizados até chegar. Então, é não parar, não desistir, porque, né, esse sonho da subida perfeita, eu acho que é só nos filmes, né, na vida real. Ela não é assim. E acho que para os investidores, João, acho que é legal falar, os investidores ajudarem os empreendedores nesse momento, porque a gente vê investidor, às vezes, nossa, eu quero 40% da sua empresa. Eles, no final das contas, está decretando até o fim dessa empresa. E ele vai perder o dinheiro. Também, exato. Então, acho que do investidor, se ele entender que ele não conhece de startup, que ele não está no momento, para estudar primeiro antes de entrar numa startup, porque ele faz muita diferença. O nosso primeiro investidor que eu comentei entrou com 51%, e um dos grandes motivos que a empresa não foi para frente foi exatamente esse, isso, né? Porque trava, né? Ele não está no dia a dia, não é um fundador, não é um empreendedor, e o papel dele seria investir para multiplicar até o dinheiro dele. A partir do momento que ele tem essa ganância, né? E a gente vê alguns programas de televisão, essa ganância pelo um percentual menor e um dinheiro menor e um percentual maior, isso é ruim, porque no final das contas não se tem um racional técnico daquele valuation correto. Bom, vocês viram um grande empreendedor, uma empresa que daqui a alguns anos a gente vai estar olhando esse programa e vai dizer, olha, Vertal, ela passou lá e o João não investiu e perdeu o investimento, já está um unicórnio, eu quero pelo menos que você lembre de mim, mande aí um pixzinho pro João, né? Cara, bacana demais, sempre uma lição.
quando eu trago empreendedor aqui, eu fico muito feliz. Não que eu não goste de trazer investidor, empresários, mas o empreendedor é isso, é raiz, né, cara? Mostrar como realmente tudo funciona, que é uma roda gigante, é uma loucura a vida do empreendedor, mas é prazeroso, né? Aproveitar essa jornada, olhar para ver o que você construiu, quantos problemas você está resolvendo, quantos clientes satisfeitos. Acho que tudo isso, no final das contas, vale a pena a jornada. Olha, eu queria dizer para vocês que hoje a gente conversou com um mineiro arretado, um torcedor do Atlético. Sofredor do Atlético ou torcedor? Torcedor do Atlético, um cara simpático demais, Gui Arruda, da startup Vertal. Fiquem de olho neles e na semana que vem a gente volta com Papo com Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.